Ruth, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao verso de número 5. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E aí, somente nós vamos orar nesse momento. Pai bendito, queremos mais uma vez rogar ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito nos ilumine, nos leve ao entendimento da Tua palavra, que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo neste momento, e que o Senhor fale ao nosso coração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Ruth, ele se concentra principalmente nas histórias de Noemi e de Ruth. Noemi, que vai enfrentar muitos problemas familiares, e Ruth, sua nora, que começa a história como uma pagã, como alguém que está longe do povo de Deus, e termina fazendo parte da genealogia de Davi, logo fazendo parte da genealogia de Cristo Jesus. É uma história muito bem contada pelo autor. Se você gosta de boas histórias de romance, leia com atenção a trama que vem se desenrolando aí no livro de Ruth. Sobre o autor não é possível definir quem é. A tradição rabínica aponta para Samuel, mas isso é bastante improvável. Nós temos possivelmente então aqui um autor anônimo, e a menção que se faz à genealogia de Davi lá no final do livro sugere que o livro foi escrito após a coroação de Davi como rei, mas antes do nascimento de Salomão, que não é citado em momento algum. A genealogia termina em Davi. É como se o autor quisesse mostrar para o povo que o novo rei, aquele que entrou no lugar de Saul, é o rei de fato escolhido pelo Senhor. A história, ela se passa antes, bem antes, como afirma o versículo 1. O versículo 1 diz que nos dias em que julgavam os juízes. Então, a história se passa antes do tempo dos reis, bem antes de Davi ter sido coroado rei. E o livro faz então uma espécie de conexão, como eu disse essa manhã, entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis. Sobre o tempo de juízes, você precisa lembrar das afirmações que são feitas no próprio livro. Era um tempo que diz o texto bíblico que não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. Isso se encontra lá no capítulo 17, verso 6, e no capítulo 21, verso 25. 2 vezes no livro de Juízes é feita a mesma afirmação. O autor enfatiza esta desobediência do povo. E o livro de Juízes é de fato um tempo de altos e baixos. Você tem o povo que pecava, era punido pelo Senhor, o povo se arrependia, era abençoado, e nesse ciclo Deus ia levantando juízes para irem à frente do seu povo. E quando o povo pecava contra Deus e recebia sobre si o castigo,
não era algo inesperado. A lei do Senhor dada a Moisés já previa que quando o povo obedecesse à lei do Senhor, receberia bênçãos. Quando o povo se afastasse da lei do Senhor, recebia maldições. E sempre que eu falo isso, eu gosto de enfatizar algo que às vezes nós perdemos de vista, certo? Porque nós o tempo todo estamos transgredindo a lei do Senhor. Então, como é que nós entendemos essa questão de que você não pode se desviar da lei do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda? Nós fazemos comumente a divisão da lei entre lei moral, lei civil, lei cerimonial. E a lei civil e cerimonial, elas decorrem da lei moral, ambas. Você pegar a lei cerimonial, ela é um desdobramento dos 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos nos mostram como nós adoramos a Deus, qual é o Deus que nós devemos adorar, o único e verdadeiro Deus, qual é o dia da adoração, e isso vai ser descrito nos pormenores na lei cerimonial. Como é que tem que ser o animal, quem é que pode imolar o animal, que tipo de pecado requeria tal animal. Então a lei cerimonial decorre desses 4 primeiros mandamentos. De igual modo, a lei civil decorre dos 10 mandamentos. Se você pegar na lei civil os mandamentos que falam, por exemplo, de filhos, amanhã nós vamos falar de filhos aqui, e vamos olhar para uma lei muito dura sobre os filhos, mas leis que diziam que os filhos deveriam ser mortos quando desobedecessem aos seus pais, leis civis de Israel, graças a Deus, mas ela decorre do 5º mandamento, está ali. Aquela lei que você tem, onde Deus estabelece que quando alguém construísse uma casa com 2 andares, ele precisava colocar ali o parapeito, porque se alguém caísse, era culpa dele, era uma lei civil, mas ela decorria do mandamento de não matar. Por que eu estou enfatizando isso aí? Porque quando Deus fala que o povo deveria andar de acordo com a lei, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, Deus provisionou que quando o povo pecasse contra ele, o povo iria oferecer sacrifícios. O povo ia pegar um animal, ia levar ao sacerdote, e o sacerdote então iria fazer todo o rito e o pecado estaria perdoado. Quando é que o povo então se desviava para a direita e para a esquerda, a ponto de Deus punir e mandar para o cativeiro? Quando o povo não dava importância nem mesmo a essa lei de contrição. Isso você vai ver isso, por exemplo, nos livros dos profetas maiores, quando o povo levava qualquer tipo de animal. Além de pecar contra Deus, o povo não atentava àquilo que Deus colocou de princípio para regular o culto e fazer o culto de qualquer forma. Não é que o povo não ia pecar, mas havia provisão na própria lei do Senhor para que o povo pudesse ser perdoado. Mas havia momentos em que o povo deixava de lado completamente a lei do Senhor, oferecendo qualquer tipo de animal, de qualquer jeito, ou muitas vezes até mesmo oferecendo um culto correto ao Senhor com o coração longe do Senhor. Você tem esse Isaías, e Deus vai dizer: eu estou cansado dos sacrifícios de vocês. Deus não fala que os sacrifícios estavam errados, a forma não estava errada, mas o coração do povo estava apartado do Senhor. Então o que você tem no livro de Juízes, quando Deus derramava a sua ira, é exatamente um coração totalmente apartado do Senhor. E então Deus levantava um juiz, Deus levava o povo ao arrependimento, e o povo então vivia tempos de bonança. Então esse é um ciclo que acontece o tempo todo. Por que eu estou dando esse pano de fundo para vocês? Porque ele é importante para você entender o livro de Ruth. Nesses primeiros versos aqui que eu li, você aprenderá sobre o que ocorre quando a família se esquece de Deus. É isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Quando a família se esquece de Deus, ela enfrenta tempos de dificuldade. Dê uma olhada no versículo 1 mais uma vez. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Perceba a conexão. O autor está dizendo de um tempo de calamidade, mas ele não está falando de um tempo de calamidade
que ocorreu de forma ocasional. Ele faz questão de situar um momento histórico. Foi no tempo em que julgavam os juízes. Então pense naquilo que eu falei agora há pouco. É o tempo em que cada um fazia o que achava mais reto. A ideia, então, aqui é que Deus está, de fato, derramando o seu juízo sobre o seu povo. Lembre-se que nós estamos tratando aqui do povo pactual. É uma família de crentes. É a história de uma família como a nossa. De uma família de pessoas que temiam ao Senhor. Como tal, eles habitavam na terra da promessa, que Deus havia prometido, lá a Abraão, e que anunciou a Moisés, dizendo que levaria o povo para essa terra que manava leite e mel. E o povo está nessa terra. Mas o povo está passando por tempos difíceis. O autor diz que eles moram em Belém. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Belém tem um significado interessante, esse nome. Todo mundo sabe o que significa Belém? Casa do pão. Casa do pão. E por que esse nome é importante aqui na história? Porque houve fome na casa do pão. Tem alguém que é dono de padaria aqui? Um lugar improvável de faltar comida é na padaria. Certo? Eu fui pregar na igreja do pastor Roberto, lá em Feira de Santana, e eles têm uma família na igreja que é dona de uma rede de padaria. Beleza. Eu fui almoçar não, lanchar na casa dele, era pão para todo lado, de todo tipo de pão, uma beleza. Mas aqui você tem a casa do pão sofrendo com falta de comida. O povo de Belém está enfrentando essa grande crise. Você já encontra então uma grande ironia do texto no pão na casa do pão. A terra enfrenta fome, e como eu afirmei aqui, apesar de o texto não afirmar diretamente a razão, nós podemos inferir que isso se deu pela desobediência ao pacto, e isso você percebe nessa menção ao tempo dos juízes. Lá em Levítico, capítulo de número 26, você vai perceber exatamente isso. Abre aí a sua Bíblia. Levítico, capítulo de número 26. Eu vou ler aqui primeiro o verso de número 14. E o verso 14 diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, veja a partir do 19 agora, quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. De balde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Quando vocês estiverem apartados de mim, e isso Deus está prevendo a lei, para quando o povo chega na terra que manda leite e mel. Deus deu ao povo tudo o que era necessário, mas o coração do povo se apartou do Senhor, e Ele está dizendo: quando isso acontecer, eu vou punir vocês. Vocês enfrentarão tempos difíceis. E o abandono ao Senhor e aos preceitos do Senhor sempre trará tempos difíceis para a família, para os crentes. Não é possível abandonar ao Senhor e viver de qualquer forma. É preciso pensar então nisso em duas perspectivas. A primeira delas é quando nós olhamos para o início de tudo. Lembra que hoje de manhã eu falei a respeito da questão da criação, queda e redenção. Quando Deus cria todas as coisas e coloca no jardim os nossos primeiros pais, segundo a nossa confissão de fé, Deus estabelece um pacto chamado Pacto das Obras. Nesse Pacto das Obras, Adão precisaria então obedecer ao Senhor sob pena de morte, caso ele viesse então a transgredir a lei do Senhor. E você sabe, você conhece a história. Adão vai quebrar o pacto. E a queda traz então consequências
terríveis para Adão e sua família. Você vai perceber que a partir da queda começam os problemas relacionais entre Adão e a mulher. Problema esse que decorre do problema diretamente contra Deus. É por isso que quando Deus chama e pergunta o que você fez, ele acusa o Senhor primeiramente, depois acusa a mulher. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. Mas você percebe logo depois do livro de Gênesis um problema relacional entre filhos. Irmãos, um vai matar o outro por conta de inveja. Um é aceito por Deus, o outro não é, e o outro fica revoltado com tudo isso e termina por assassinar o seu irmão. Essas foram as consequências diretas para a família de Adão. Entretanto, nós sabemos que nós pecamos com Adão. Não é isso que Paulo vai falar no Novo Testamento? Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Nós transgredimos com Adão. Né? Você não vai pensar aí como meu filho pensava quando ele era menorzinho. Uma vez eu fui dar banho em Felipe, quando ele era bem menorzinho. E eu tinha dado aula na igreja sobre isso, e ele chegou para mim e começou uma conversa teológica na hora do banho. E falou assim: papai, se eu estivesse no jardim com Éden. E aí, você sabe o que você faz depois dessa introdução? Você já mata a heresia na mosca. Eu sabia que ele ia falar uma doideira. Eu falei: se eu estivesse no Éden, eu falei: Felipe, você ia pecar do mesmo jeito. E ele falou assim: não ia, eu não gosto de fruta. E eu sei que você não é assim, então eu sei que você se identifica. Mas já é uma briga com a mulher. Eu sei que você se identifica então com o pecado de Adão. Você é bem doutrinado, certo? E nós sabemos disso. Se estivéssemos ali no lugar de Adão, nós teríamos transgredido o pacto. Nós teríamos pecado. Então aquilo que aconteceu e as consequências sobre a família de Adão são as consequências que virão também sobre a nossa família. Quando você pensa nos homens que não têm o Senhor, né, aqueles que renegam o Senhor, você pensa em pessoas que de fato estão vivendo em trevas espirituais, pessoas que não têm esperança, que não têm segurança e que tentam se cercar de muitas coisas para tentar aliviar o vazio do seu coração. Porque quando o homem ele abandona a Deus, ele não deixa de ser um servo. Ele não deixa de ser um adorador. E ele vai adorar e servir a algum aspecto da criação. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. E essa é de fato uma tentativa do homem de ganhar aí uma razão para a sua vida. Ele precisa de uma razão para acordar todo dia de manhã. O que vai motivar um ímpio a levantar cedo, dormir tarde e comer o pão que penosamente ele granjeou? Se não é o Senhor, como diz lá no Salmo 127, é alguma outra coisa. É a minha família, é a minha carreira, é o meu nome. Alguma coisa precisa motivar essa pessoa. É por isso que está em alta aí o pessoal, o coach. Eles aproveitam um filão que é algo real. Todo mundo está atrás de uma razão para viver. Quem não é crente e não encontrou Cristo, está atrás de uma razão para acordar cedo todo dia. O problema é que eles tentam aliviar o vazio no coração, mas é tudo correr atrás do vento. Hoje eu brinquei com alguém ali, porque eu estava ali fora e eu estava correndo atrás do vento, mas no bom sentido, não é no sentido de Salomão. Mas quando eu estou em Vitória, eu gosto muito dessa expressão de Salomão. Você já tentou correr atrás do vento? Depois você tenta e vê o que vai dar nisso aí. A vida do homem depois da queda é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é tudo aquilo que você tem em Eclesiastes. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então a imoralidade, a injustiça e todas as mazelas que a humanidade enfrenta são por conta deste abandono do Senhor. Adão abandonou o Senhor. Ele mandou toda a sua família para tempos assim, para tempos difíceis. Debaixo do sol, a humanidade vive tempos difíceis. Esse tempo enfrentado pelo mundo
é o prenúncio do grande juízo que aguarda todos aqueles que não consideram o Senhor em sua vida, apesar de, por vezes, isso não parecer real para eles, porque estes substitutos que eles tentam arrumar para Deus, às vezes servem como ali um paliativo, trazem alguns momentos onde eles acham que de fato vale a pena, até o grande e terrível dia do Senhor. Mas no texto, você está lidando não com ímpios, está lidando com uma família do pacto, com pessoas que pretensamente já entenderam que há uma razão para a vida, já entenderam aquilo que o nosso catecismo expressa, de que o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Entretanto, até mesmo entre aqueles que temem ao Senhor, pode acontecer vários momentos em que você começa a se esquecer de Deus. Isso pode acontecer com a família. E talvez você diga, não, minha família não se esqueceu de Deus, nós vamos dominicalmente à igreja, frequenta lá, e se você pegar a caderneta lá de chamada da Vila Guarani, nosso nome está ali. E durante a semana? Há tempo para Deus, há tempo para o culto doméstico, há tempo para a instrução dos filhos, há tempo para aprender mais do Senhor, ou o tempo para aprender do Senhor é só o domingo? Porque a ida ao templo, e aqui é o templo não espaço físico, ao templo aqui, a igreja reunida em adoração, a ida do povo de Deus à casa do Senhor que está aqui estabelecida, ela precisa vir acompanhada de uma semana inteira dedicada ao Senhor. O dia do Senhor é um dia exclusivamente dedicado ao Senhor, mas nós não deixamos de ser crentes nos outros dias. O que tem direcionado a família, a vida do pai quando ele sai do trabalho, da mãe quando está nos seus afazeres também, dos filhos quando estão na escola, na faculdade ou no trabalho? O que tem direcionado a vida da família? Porque se não é a palavra do Senhor, pode ser que você esteja se esquecendo também do Senhor. Isso é algo que o tempo todo irá ser uma tentação para os crentes. E o resultado é que muitos crentes têm vivido dias de angústia, experimentado dias de angústias. Eles abandonam a palavra, e aí depois eles abandonam a comunhão da igreja, a oração, vivem famintos, mesmo fazendo parte do povo que se alimenta do pão da vida. E já recebeu Cristo, o alimento para a alma. E aí vivem, largam o verdadeiro pão, a verdadeira comida, e vivem aí catando migalhas desse mundo, achando que estas coisas irão levar ou trazer sentido às suas vidas. O final é sempre aflição. Não é sem razão que você tem filhos de Deus a quem Deus deu o pão da vida, murmurando, insatisfeitos, porque não têm usufruído da bênção que lhes foi dada. A comunhão da igreja, os sacramentos, os meios de graça, eles de fato têm se esquecido do Senhor, abandonam o Senhor por causa de desejos do seu coração, ídolos que prometem satisfazer mais do que o Senhor satisfaz. E se você quiser entender como é que você está abrigando o ídolo no seu coração, basta saber o que leva você a pecar. Pelo que você está disposto a transgredir a lei do Senhor? Ou o que tira a sua paz quando você não tem, quando você perde? E te leva a murmurar e a ficar azedo? Estas coisas ou estas respostas podem levar aquilo a que você tem dado mais valor, como Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Crentes, infelizmente, podem também passar por dificuldades, como desemprego, problemas de saúde, por esquecerem do Senhor. Eu falei hoje pela manhã que nem todos os problemas são causados por isso. Eu citei Jó.
Mas você está vendo uma família aqui que está sofrendo e que vai enfrentar um tempo de sofrimento, porque eles simplesmente se esqueceram do Senhor. E como é que você percebe isso no texto? Você olha para o texto e percebe que quando a família se esquece do Senhor, ela começa a fazer escolhas erradas. Você não tem mais a palavra de Deus como referencial, você vai fazer escolhas segundo os desejos do seu coração. E aqui, quando você pensa no começo do livro, imagine, você está numa terra, não tem comida, uma recessão danada. O que você faz num momento difícil? O que você faz num momento de adversidade? Por muito menos que isso, porque nós não estamos ainda passando fome no país, pelo menos não a maioria da população, já tem gente dizendo, eu vou embora do país. Você não vê crentes assim? Não, Deus me livre, eu preciso já pensar para onde eu vou. E você tem esta família passando por tudo isso e talvez fugir de onde está ocorrendo o problema seja o mais óbvio. Seja a decisão mais correta a se tomar. Entretanto, há muitas coisas a ser consideradas. Havia aqui muitas coisas a serem consideradas. Por exemplo, no versículo B, ou na parte B do versículo 1, diz que este homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Ele sai da casa do pão, do local que Deus deu ao povo, e ele vai não para qualquer local, ele vai para a terra inimiga do Senhor. Ele vai para a terra de Moabe. E aqui o leitor já está preparando para o que vem à frente, e eu falei que a trama é muito bem construída. Lembra aí como que surgiu Moabe? Alguém lembra? Como é que foi? Quando eu preguei lá na igreja no livro de Gênesis e cheguei nesse capítulo, me deu a vontade de pular. É terrível essa história. As filhas olharam e viram o pai sem descendência e falaram, vamos embebedar o nosso pai e vamos gerar a descendência do nosso pai. E é daí que nasce Moabe. E a menção a Moabe aqui não é à toa, porque essa família sai da terra do pacto, da terra que Deus deu, vai para essa terra que é uma terra inimiga do Senhor, que nasceu dessa maneira. Quando um homem bêbado coabitou com sua filha. Pois lá na frente da história, uma moabita aparecerá no meio da noite, na cama não, né? No lado de um homem que também já estava alegre pelo filho. Não é isso que você vai ter lá na frente? Não é esse o conselho da sogra? Quando ele estiver já com o coração alegre de vinho, se coloque ao lado dele. E isso era para deixar o leitor apreensivo. E aí, o que vai acontecer? Eles estão lembrando da história. E é por isso que eu falei que a história é muito bem construída. Aquilo que está acontecendo aqui. Então imagine que esse povo está saindo da terra dada por Deus e está indo para essa terra inimiga do Senhor. Sai da herança de Israel, que está enfrentando o juízo por desobediência a Deus, para tentar buscar uma vida melhor numa terra inimiga, em vez de buscar contrição. Porque em tempos de desobediência, o que você precisa fazer é se dobrar diante do Senhor. Quando Deus julga, é para arrependimento. Quando Deus disciplina o seu povo, é para aproveitamento. Mas eles estão tentando fugir do juízo de Deus. Onde? Lá naquela terra onde Deus tem inimigos. Se está ruim na casa do pão, que é o local que Deus deu ao povo, imagine numa terra inimiga. Então a opção que ele está fazendo aqui é uma opção terrível. O verso de número 2 vai apresentar essa família. Veja lá. Eu vou ler o finalzinho do 1 e o 2. Saiu para habitar na terra de Moabe com sua mulher, seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, os filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali.
E aqui você tem mais uma ironia, porque Elimeleque significa literalmente, meu Deus é rei. Ainda não há rei em Israel. Cada um faz o que acha mais justo. O tempo é o tempo de juízes, mas Israel tem um rei. O rei está no trono. E este homem, cujo nome é Deus, é o meu rei, não parece um bom súdito do rei. Ele não busca a direção do seu rei. Ele não está confiando no que o seu rei está fazendo. Pelo contrário, ele está tentando fugir do seu rei. Ele está tentando fugir e está levando a sua família para uma terra distante do seu rei. Então, a despeito do nome, ele não demonstra a confiança no Senhor e foge da correção que o Senhor dá ao povo. A escolha de Elimeleque é semelhante à escolha de Ló. Se você lembrar da história de Abraão e Ló, os detalhes chamam muita atenção, porque há um conflito. Abraão resolve que eles precisam se separar, porque os pastores já estão brigando, daqui a pouco a briga chega neles, e eles são parentes, então é melhor a gente se separar. E Abraão então vai dizer para Ló: escolha. Fala a verdade, se fosse você ia fazer isso que Abraão fez? Ser bondoso desse jeito? Lembra aí de quando você vai comer pizza depois da programação da igreja? E aí você te pede aquela pizza lá, gostosa lá, que eu comi na casa da dona Doraci. E aí, enquanto você vai dividir a pizza, né? Então, dividindo, todo mundo vai pagar igual. Enquanto tem alguém orando, tem um gaiato já olhando e contando milímetro, né? Quando o camarada fala amém, o garfo já fez assim, ó, no menor pedaço, certo? Estou pagando, né? Eu vou pegar o maior. Eu estou pensando em mim. Se eu penso em mim numa pizza, imagina para a terra. Mas Abraão fala para Ló assim: escolhe. E aí o texto, depois você vai lá olhar, diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina de Jordão. Ali tem prosperidade. Desconsiderando Sodoma e Gomorra, desconsiderando o terrível lugar para onde ele estava levando a sua família e onde as suas filhas aprenderam o que aprendeu. Porque aquilo que acontece delas embebedarem Ló não faz parte de uma cultura santa. Aquilo é parte do que eles aprenderam exatamente em Sodoma e Gomorra. Você vai levar a sua família para longe do Senhor e vai esperar que a sua família continue temendo a Deus. Que ela continue fazendo escolhas corretas. E aqui principalmente aos maridos, aos chefes do lar, que são os responsáveis diante de Deus, de conduzir a sua família. E por vezes tem feito escolhas tão terríveis quanto as de Ló e quanto as de Elimeleque. Muitos dentro da igreja têm escolhido assim: as coisas andam mal, e em vez de confiar no Senhor, ou em vez de verificar se... Em vez de verificar se o que está ocorrendo não é fruto da desobediência, não é Deus pesando a sua mão, eles simplesmente querem uma solução. A crise, como é que nós nos livramos dessa crise? E então, muitas vezes, fazem escolhas erradas. Quer ver? Já viu pessoas que recebem uma boa promoção e então, talvez tenha acontecido na igreja de vocês. Primeiro, o olho enche. Opa, vou ganhar mais. Coisa boa. Vamos mudar. Para onde? Já verificou se tem uma igreja fiel nesse local? Já verificou se você tem irmãos com quem você vai contar? Ou você acha que o dinheiro vai resolver tudo? E há muitos tomando esse tipo de decisão. Eu conversei com um rapaz novo, chefe de família, que falou: pastor, eu estou pensando em ir para outro país. Você já considerou esse país?
já estudou um pouco a respeito desse país, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar uma vida mais fácil. Cara, você não vai encontrar igreja. Você está indo para um país pós-cristão, onde as pessoas dizem que igreja não vale mais nada. E você vai ficar ali, você, sua esposa e sua filha, por causa de dinheiro só. Dinheiro é importante, lógico que é. Mas nós precisamos considerar, antes de considerar o dinheiro, aquele que proveu o dinheiro, aquele que Salomão, lá no resumão que ele faz do Eclesiastes, no Salmo 127, depois de dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, depois de dizer que é inútil levantar cedo, dormir tarde e comer o pão que penosamente vigiastes, o que ele fala aos seus amados? Ele dá enquanto dorme. Deus cuida do seu povo. E por vezes, os membros da família estão fazendo ou tomando decisões totalmente equivocadas. E as tentações desse mundo podem oferecer satisfação, podem oferecer uma comida pretensamente saborosa, mas nada se compara ao local que Deus prometeu alimentar providencialmente o seu povo com o pão da vida. E esse é o dilema novo dos nossos dias. Asaf sofreu com ele. Asaf olhava à sua volta, via ímpios aparentemente prosperando, e ele nada. E ao avaliar a situação, a conclusão que ele chegou, inutilmente, eu estou vivendo em santidade. Não vale a pena ser crente. E toma a decisão pautada naquilo que os seus olhos estão vendo ou estão deixando de ver. O quanto você tem confiado em Deus, o quanto a sua família tem confiado em Deus. E o quanto você tem levado a palavra de Deus em consideração nas suas decisões, na tomada de decisões. Porque até entre nós, crentes presbiterianos, há aqueles que acham que tomar decisão tem a ver com o sentimento do coração, tem a ver com algum tipo de sinal, com alguma porta que Deus abriu. E nesse sentido, você tem uma ilustração extraordinária aqui no livro de Ruth. Porque, eu vou falar já, você vai ver as escolhas dos filhos. Elas são pecaminosas. Eles tomam esposas entre as moabitas, duas pagãs. Eles não ligam para aquilo que Deus diz. Malom e Quilion vão tomar Ruth e Orfa, certo? E então, eles vão morrer. Quando Noemi for embora, ele vai despedir as duas. Uma vai embora e a outra se converte. E faz a declaração, uma das declarações de fé mais bonitas, na minha opinião, que há na Escritura. O pessoal esquece que está sendo dito para a sogra e bota no convite de casamento. Certo? É para a sogra que ela está falando. Mas é bonita a declaração, não é isso? Pois bem, agora Ruth é crente. Eles vão voltar daqui a pouco e vão conhecer um camarada joia, chamado Boaz. E então Boaz está lá na dele, vê uma mulher catando milho, se interessa, acha ela bonita. Quem é ela? Ele sabe quem ela é, ele é bondoso com ela, manda dar mais do que ela colheu. E daqui a pouco a sogra fica empolgada, ele é o resgatador, é agora. Então você vai lá, quando ele já estiver com o seu coração alegre, e se deite ao lado dele e peça ele em casamento. Porque é isso que está acontecendo lá, não pense mal de Ruth. Aquilo é um pedido de casamento. Quando ela fala, estende sobre mim a sua capa, você vai encontrar Deus fazendo isso com Israel. Essa é a linguagem usada por Deus quando diz, eu estendi sobre Israel a minha capa. Ali não era uma aventura de uma noite, era um pedido de casamento. Ela era dizendo, casa comigo, meu amigo, você está na fila. Então pensa se Boaz fosse das pessoas que pensam assim, a porta está aberta, a moça é bonita, eu gosto da moça, a moça gosta de mim, ela no meio da noite veio me procurar. Não é de Deus esse negócio? Tudo está levando a direção de Deus, não tem nada que impeça. Não? Só a lei de Deus que impedia.
E ele abre mão da mulher que ele gostava, que ele amava, por causa da lei de Deus. Ele faz exatamente o contrário dos filhos de Noé. Ele não toma a decisão pautada na porta que se abriu, porque abriu a porta. Mas como diz Jay Adams, portas abertas podem levar você ao fosso do elevador, sem o elevador está ali. Então, cuidado com a porta que você abre, ou que você entra. Não é porque Deus abriu a porta que as coisas vão bem. Não é assim que crente toma decisão. Ele toma decisão considerando a palavra. Elimeleque não considerou nada do que ocorreu. Não considerou que o povo está vivendo em transgressão e por isso o juízo veio. Não considerou que é impossível fugir do Senhor. Ele está tentando dar um jeito. E isso leva os filhos a chegarem lá nessa terra e também tomarem decisões erradas. Olha o verso 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, a outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E aqui então são apresentadas mais duas personagens na narrativa. E aquilo que aparentemente parecia ser algo temporário, que era habitar na terra de Moabe, se estende para 10 anos. E são muitas as escolhas que você vai fazer na vida. Alguns já fizeram muitas. Com quem casar, já é. É isso aí mesmo. Como diz alguém, abra muito bem os olhos antes de casar e depois feche. Você escolheu, está aí. E feche e ore, né? Para melhorar ainda. E ore para Deus mudar você em vez de mudar a pessoa. Porque você já reparou nas nossas orações, né? Muda meu marido, muda meu filho, muda. Eu falei lá na igreja esses dias, lembrando, eu acho que do reverendo Padislau que fala isso. Do pessoal que fala assim: eu estou orando pela minha nora. Está orando para alguém que não existe. E que você não sabe se vai existir. Deus vai dar uma nora para você? Deus vai dar um genro para você? Como é que você está orando para alguém que você não sabe se existe? Ore pelo seu filho, para ele ser um bom marido. Ore pela sua filha, para ela ser uma boa esposa. Mas a gente é tão egoísta que a gente está preocupado com o nosso filho, não é? Quem é que vai casar com o chuchuzinho da mamãe? Com a bonequinha do papai? Mas nós não estamos pensando em preparar o chuchuzinho e a bonequinha para serem bons cônjuges. São relações equivocadas. Então, quem já decidiu isso, está decidido. Mas quem não decidiu ainda, essa é uma decisão importante. Com quem que eu vou casar? Qual profissão eu vou escolher? O que Deus está me chamando para fazer? Há decisões que não impactam nada a sua vida. Qual fantasia que eu vou vir hoje? Sei lá, qualquer uma. Todas elas são legais, algumas nem tanto. Mas não vai fazer diferença nenhuma com quem casar, onde vai morar, qual igreja vai congregar. Tudo isso impacta a vida. E tudo isso precisa ser decidido à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. Mas como é que se escolhe às vezes cônjuge? Pela beleza, pelo status social, sem considerar o temor do Senhor. Quando eu fui pastor aqui em Mogi, uma moça chegou perto de mim e falou assim: ô pastor, estou namorando. Um sorrisão aqui assim. E eu fiz a pergunta que eu faço até hoje, quando alguém me fala isso, que é crente? Ela falou: pastor, não. Então larga, né? Então larga. Se não é crente, larga. Pastor, mas eu gosto tanto, é tão bonito. Eu falei: então faz assim, você gosta mesmo? Gosto, pastor. Então eu falei para ela o seguinte: termine, fica amigo, estabeleça uma amizade, testemunhe para essa pessoa. E espere ver se Deus vai converter. Se Deus converter, você casa. De repente Deus leva aí 15 anos para converter a pessoa, você casa. Tem coragem de esperar 15 anos para casar? Eu falei: pastor, eu não. Mas a Bíblia fala que o amor jamais acaba. Como é que você ama esse menino? Não ama nada. Eu quero já, eu quero agora. Eu não me importo com o que Deus fala. Eu quero satisfazer o que o meu coração está pedindo. Eu desejo e eu quero agora. Custe o que custar. Eu conheci uma pessoa que já estava no quarto casamento. Eu abri a Bíblia com ela, falando dos problemas
da separação, de tudo que tinha ocorrido. E o que eu ouvi de resposta foi: pastor, eu vou casar quantas vezes for necessário para eu ser feliz. Presbítero de Deus. Presbítero de Deus. Como é que você tem tomado as suas decisões? Porque quando a família esquece do Senhor, primeiro ela enfrenta tempos difíceis, e geralmente esses tempos difíceis são fruto das escolhas erradas que foram tomadas. Tudo isso mostra um coração que esqueceu do Senhor. E então vem o último ponto que eu quero destacar hoje. Quando você esquece do Senhor, você experimenta desesperança. Esse é o resultado. Veja, cada escolha tem consequência. Você pode escolher à vontade, do jeito que você quiser. Você não pode esquecer que a consequência tem, você querendo ou não. Eu gosto muito de como Salomão coloca no Eclesiastes, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se no seu coração nos dias da sua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Lembra, porém, que Deus de tudo vai pedir conta. Não faça o que você quer fazer, mas Deus vai pedir conta. Deus é aquele que vai colocar diante de você as consequências das suas escolhas. Então eles estão fugindo da fome, estão tentando fugir do juízo de Deus, e por isso Elimeleque foge da terra e morre em terra estranha. Ele tenta fugir do juízo do Senhor, e o juízo do Senhor o alcança. E agora ele deixa uma viúva com 2 filhos numa terra longínqua. Será que ele pensou isso? Considerou isso? E se eu morrer, o que vai ser da minha esposa lá, naquela terra longe? Sem família, sem o povo de Deus, nada. Eu só quero fugir. Eu só quero fazer o que eu tenho vontade. E então agora há uma viúva desamparada longe da terra, e possivelmente o casamento começa a ser visto como algo bom, mesmo tendo sido com ímpias, porque vai servir para fazer o quê? O nome de Elimeleque vai perdurar. Mas passaram mais de 10 anos, não tem mais filhos, e os 2 morreram também. E creio eu, é controverso, eu sei, mas essa é a minha crença, e eu não vou fechar aqui e bater o martelo, que isso é juízo de Deus sobre eles. Pelo menos parece que é assim que Noemi está interpretando. Veja lá no versículo 12. Ele chega para das duas noras, ela chega e diz: tornai, filhas minhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes. Abster-vos-is de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Parece que ela está consciente aqui de que Deus de fato puniu pelas escolhas. E ela está irada. Ela está amarga. Ela de fato está muito amargurada. E essa primeira parte do texto termina com total desesperança, porque termina: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do marido. Escolhas têm consequências. E talvez você esteja colhendo muitas delas. E por isso que de manhã eu disse que nem toda aprovação é por conta de pecado, lembrando do caso de Jó, mas não desconsidere o fato de Deus estar de fato corrigindo você. Lembra de Davi dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E eu particularmente entendo que enquanto Davi estava sofrendo, ele não tinha noção que ele estava sofrendo por causa do amor do Senhor. Por que eu penso isso? Porque se você estiver aqui agora e eu encostar aqui num local quente, a minha mão, e doer,
e eu sei que foi porque eu queimei a mão, o que eu vou fazer? Vou tentar fazer imediatamente. Eu não sei vocês, mas eu vou tentar procurar demacetim. Eu vou passar aqui, eu vou tentar aliviar a dor. Eu sei o que causou a minha dor. Davi não tinha ideia do porquê ele estava sofrendo. Eu creio que ele foi entender isso depois que ele confessou o pecado e parou de sofrer. Ele falou, então ele escreveu o salmo que diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus olhos, confessei o pecado. Acabou. Então considere os seus momentos de tribulação, os momentos em que você está desesperançoso. Considere se você não está colhendo fruto de desobediência diante do Senhor. O que acontece aqui é que a esperança de uma vida melhor, numa terra inimiga do Senhor, se transforma em desesperança, porque longe do Senhor não há esperança. E se você se esquecer do Senhor, você logo estará temeroso, inseguro, não sabendo o que o futuro lhe reserva, ou já colhendo frutos amargos de andar longe do Senhor. Então essa primeira parte do livro mostra para você o que ocorre quando Deus é esquecido. Você enfrenta tempos difíceis, você faz escolhas erradas, você experimenta desesperança. Mas o livro não termina aqui, graças a Deus. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é tão gracioso que ele alcançará uma gentia aqui no livro. Se você só der uma olhada no versículo seguinte, então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Depois de um tempo de desesperança, ela ouve uma boa notícia. Deus se voltou para o seu povo. Deus voltou a se compadecer do seu povo. E é isso que motiva essa mulher agora a retornar para a sua terra. E você não pode se esquecer dessa verdade bendita. E que um coração compungido e contrito Deus não despreza. Se Deus se voltou para o povo, é porque o povo se arrependeu. E agora Deus tratará com o coração de Noemi. Não só com dela, com de Ruth, com de Boaz. E como disse, a história é fascinante. Deus é um Deus de graça e até mesmo os seus juízos temporários sobre aqueles que fazem parte do seu povo são expressão da graça de Deus corrigindo os seus. Deus é aquele que na desesperança pode fazer um coração rejubilar novamente em esperança. E como eu sei que vocês já devem ter lido o livro de Ruth algumas vezes, e eu também já disse isso no começo, você sabe que Ruth entrará na genealogia do Salvador. Ela tem a honra de ser uma das ascendentes do Senhor Jesus Cristo. É graça sobre ela. Esse Jesus Cristo, o pão de Deus, que alimenta o povo, é a provisão de Deus para salvar todo aquele que lá em Adão se esqueceu do Senhor. Porque se ao se esquecer de Deus, Adão lançou toda a sua posteridade, também no estado de pecado e de miséria, é assim que fala a nossa confissão, a obediência de Cristo leva todos os seus do pacto da graça a experimentar misericórdia e graça, a serem novamente fartos pelo Deus que não se esquece do seu povo. É por causa de Cristo e da sua obra e de tudo aquilo que ele realizou que você não vai colher o fruto mais amargo da rebelião de Adão, a ira de Deus, porque esta já recaiu sobre Jesus Cristo. Quando o homem se esquece de Deus, o final é a ira de Deus. Cristo recebeu essa ira por você, para que você pudesse viver a vida abundante que Ele deu a você, que deu a sua família. É por isso que, como família, você precisa lembrar-se do Senhor a cada dia. Você precisa ler a Escritura individualmente, você precisa ler a Escritura como família,
você precisa estar junto da família maior, que é a família da fé. Deus deu uma nova família ao seu povo. Por causa de Cristo, você que em outros tempos andou por seus próprios caminhos, fazendo escolhas erradas, você ganha nova vida e um coração capaz de fazer escolhas piedosas. Mas você não pode se esquecer do Senhor e da sua palavra. Porque quem se esquece de Deus e da sua palavra não tem condições de fazer uma escolha piedosa. E é Cristo, então, aquele que dá a você esperança. Não são as coisas que pretensamente podem ser melhores para a sua família. Um melhor emprego, um local melhor para morar, uma condição de vida mais tranquila. Todas coisas importantes. E que nós buscamos. É lícito, é correto. Prepare-se para isso. Mas não desprezando o Senhor. Mas não colocando nestas coisas a esperança da sua vida. Mas não entendendo que se você não tiver estas coisas, você nunca poderá ser feliz. Porque a esperança e a alegria estão no Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler o que Paulo fala aos Efésios. E assim eu encerro esse nosso tempo hoje. Efésios capítulo 2. Ele lembra aos Efésios no verso 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É isso que você tem no seu Senhor. É isso que você tem no seu Redentor. É assim que a sua família precisa encarar a grande bênção de estar dentro do povo pactual, sendo cuidado pelo Deus soberano. Que Deus nos ajude, nos abençoe, fortaleça as nossas convicções. Pede para o Pai nos conduzir em oração.